Na aula de hoje, falaremos sobre o escoamento superficial. Esse conteúdo está na página 142 do livro de Geografia. Existe uma diferença no escoamento superficial no campo e na cidade. No escoamento superficial no campo, ou também em área com vegetação, parte da chuva penetra no solo e atinge os lençóis freáticos, e uma outra parte escoa pela superfície. Nessa imagem mostra justamente isso. A água da chuva, que atinge uma região que é um morro, parte da água chega até o lençol freático, a outra parte escoa pela superfície. Nesse caso, a vegetação tem papel fundamental nesse processo, porque ela contribui para a manutenção da porosidade do solo, favorecendo a infiltração da água, conforme vocês podem observar nessa primeira imagem. Nas áreas rurais, um dos maiores problemas é a compactação do solo causado por máquinas agrícolas pesadas, como essa ilustrada nessa imagem. O uso dessas máquinas prejudica a infiltração, o que aumenta a quantidade de água que escoa pela superfície, agravando assim o processo de erosão do solo, provocando também danos às terras agricultáveis. Mas não só a máquina causa erosão no solo, como também o pisoteamento dos animais. Percebam que nessa segunda imagem, aqui da direita, no caso, esse escoamento superficial ele é muito maior do que na primeira imagem. Isso porque a vegetação contribui de forma positiva nesse processo, permitindo que parte da água se infiltre no solo. Nas áreas urbanas, como por exemplo nessa ilustração aqui, as camadas de asfalto e concreto atuam na compactação e impermeabilização, dificultando a infiltração da água. Foi o que nós vimos aqui nessa imagem. A infiltração da água ela é menor e o escoamento superficial ele é muito maior. A diminuição no abastecimento dos reservatórios subterrâneos e o aumento do escoamento superficial. Então, nós temos como consequência dessa urbanização a questão dos aumentos das enchentes, porque a água escoa com grande velocidade e em grande quantidade pela superfície, onde vai se acumulando, o que leva à ocorrência dessas enchentes. Algumas cidades adotam o sistema de galerias pluviais, ou seja, dutos subterrâneos que servem para poder escoar a água da chuva captada por aberturas na superfície. Uma das soluções também para evitar esse problema das enchentes, o uso de asfalto com mais porosidade, como por exemplo esse ilustrado nessa imagem. Esse asfalto possibilita reduzir os problemas urbanos relativos ao escoamento superficial. Ele permite maior infiltração e drenagem da água, evitando com que ela se acumule. Eu vou passar para vocês alguns vídeos que ilustram essa questão de escoamento superficial, mostrando inclusive o papel da vegetação nesse processo. Prestem bem atenção, que é muito importante para o conhecimento de vocês. Ao longo dos anos, moradores de cidades desenvolveram várias maneiras eficazes de proteger-se contra invasores. Mas quando o inimigo é a força da natureza, nem sempre nos damos bem, especialmente porque a maioria das cidades estão situadas ao longo das costas e principais vias navegáveis. Em 1362, uma tempestade convenientemente chamada de Grande Afogamento dos Homens arrasou uma colônia de europeus, matando mais de 25 mil pessoas. Depois disso, locais de baixa altitude como a Holanda desenvolveram uma impressionante variedade de sistemas de defesa contra cheias, incluindo colinas, diques, valas, barragens, eclusas e bombas de água. E em meados do século XX, os holandeses começaram a construção de uma ambiciosa série de barreiras contra tempestades que estão entre os maiores objetos móveis já feitos pelo homem até hoje. Mas com a previsão de que o nível do mar irá aumentar em até 1 metro nos próximos 90 anos e mais 3 metros no século seguinte, é claro que mesmo os esforços dos holandeses não serão suficientes. E o perigo não se resume à Holanda. Cidades em todo o mundo enfrentam ameaças semelhantes, não só da elevação dos mares, mas também com o aquecimento das águas, que formam tempestades ainda mais fortes e assustadoras.
Já que manter essa água longe pode não ser uma opção, o jeito é pensar fora da caixa. Inventores no Reino Unido criaram um concreto capaz de absorver até 600 litros de água por metro quadrado por minuto e canalizá-la para fora. Engenheiros holandeses estão desenvolvendo casas flutuantes e centros comerciais que se adaptam à subida da maré. E, quem sabe no futuro, as ondas produzidas por tempestades podem acabar fornecendo energia suficiente para abastecer uma cidade. A coleta de dados também ajuda na maneira com que cidades lidam com tempestades, ajudando a prever onde é mais provável que ela atinja e na organização de evacuações. A própria natureza também pode nos ajudar nessa. Restingas e manguezais em zonas entre marés podem retardar a entrada de água, reduzindo a altura e força das ondas em até 50%. Pesquisas mostram que a combinação dessas técnicas naturais com outras projetadas poderiam evitar centenas de milhões de dólares em danos causados por tempestades em zonas urbanas costeiras, como Howard Beach, em Nova York. Mas, por enquanto, nossas cidades estão longe de serem a prova de tempestade. Ainda precisamos reunir mais informações e desenvolver novas soluções para torná-las o mais resistentes possível. Por sorte, essas áreas urbanas são um ninho de pessoas inovadoras e criativas, onde grandes ideias nascem o tempo todo. Elas só precisam sair do papel antes que a água entre. Tal processo erosivo ocorre pelo escoamento de água pluviométrica e depende essencialmente de dois fatores, a compactação e a saturação de água na superfície do solo. Sua dinâmica está atrelada ao fluxo laminar de água na superfície, a modo que o solo seja removido e deslocado às partes mais baixas da vertente. A presença da cobertura vegetal na vertente auxilia na prevenção dos dois fatores de causa do processo erosivo, pois as raízes dos vegetais garantem uma melhor estabilidade física e a drenagem do solo.